E aí, gente, tudo bem? Mais uma questão da semana 12 de História do Brasil sobre invasões holandesas do primeiro ano. Questão Aprendendo Básico pergunta para você o seguinte: comente sobre a insurreição pernambucana, destacando a composição dos grupos sociais que a formaram. Bom, a insurreição pernambucana, você deve lembrar que é aquele movimento em que Portugal tenta retomar o Nordeste brasileiro. Ela começa ali mais ou menos em 1645, depois que Portugal já passou pela restauração. Portugal voltou a ser Portugal, voltou a ser rei, está separado da Espanha, não tem mais União Ibérica, e aí Portugal quer reaver a sua colônia no Nordeste. É um movimento, então, que tenta a expulsão dos holandeses daquela região. Quem são os grupos sociais envolvidos? Nós temos os senhores de engenho. Muitos deles ganharam muito dinheiro com os holandeses, mas depois esse dinheiro foi cobrado como se fosse um empréstimo. Muitos senhores de engenho, então, tentam expulsar os holandeses da região, pensando que os portugueses talvez sejam uma melhor opção, já que esses senhores do engenho, obviamente, são portugueses. Em alguns momentos, nós podemos ver escravos desses senhores de engenho lutando contra os holandeses. E também algumas tribos nativas da região participam dessa expulsão. É interessante lembrar que durante muito tempo a historiografia tentou colocar a união do indígena, do negro e do português como a identidade do Brasil recuperando o Nordeste. Não é bem assim, tem muito mais interesses ali envolvidos, mas basicamente os grupos são esses: senhores de engenho, algumas tribos nativas, alguns escravos não por vontade própria, mas muito mais pelo mando dos seus donos, não é? E a ideia é tirar os holandeses da região. É interessante que muitas famílias permanecem na região, só que não mais ligadas ao comércio do açúcar. Tudo bem? A resposta esperada é mais ou menos essa daí. Até a próxima. Valeu!